Boa noite, obrigado por me atender aí nessa entrevista. Eu queria que você passasse aqui no vídeo para todo mundo qual o seu nome, área de atuação e a experiência na Físio. Eu vi teu currículo também, acho legal você citar aí a tua atuação. Eu me chamo Lícia Akinaga Patrício, eu sou formada na USP e há 31 anos, né? A minha área de atuação atual é mais a clínica particular na área de postura, de musculoesquelético, que a gente chama, né? Mas eu comecei a minha carreira na área de terapia intensiva, né? Então, assim, foi um dos estágios que eu mais gostei na minha formação, e eu tive a sorte, então, assim, comecei nos anos 90, onde a fisioterapia respiratória ganhou um espaço, um impulso muito grande dentro da área de terapia intensiva. Então, eu peguei justamente essa época efervescente, né, onde o fisioterapeuta começou a ter um reconhecimento dentro da equipe multidisciplinar, e nós acabamos pegando vários procedimentos que antigamente era da enfermagem e do médico, e o físio acabou acoplando a sua bagagem. Tive a felicidade de ter uma supervisora de estágio dentro da UTI do Hospital das Clínicas, do pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Ela era muito boa, ela tinha uma formação em neurologia, então ela nos explicava muito bem como você trabalhar e entender o paciente, né, fazer uma avaliação do paciente de uma forma mais integral. A gente estava num momento de crescimento. Então, o que a gente, dentro da terapia intensiva, o que a gente fazia? Então, por exemplo, na equipe, eu trabalhei no Hospital 9 de Julho, era uma UTI geral, então você tem que ver a característica da unidade de terapia intensiva. Então, ela pode ser uma UTI geral, adulto ou pediátrica. Então, o que é geral? Então, ela recebia desde politraumatizados, pacientes pós-cirúrgicos, desde a parte neurológica, ortopédica, gastrointestinal. Então, você tinha e cardíacos, né? Então, você tinha uma UTI que recebia de tudo, inclusive crianças. Como você era selecionado para trabalhar no hospital, você passava por um treinamento, né? Então, inclusive, assim, a gente fazia a prova, você aprendia, né? Você já tinha que ter uma bagagem de ventilação mecânica, de oxigenoterapia, você tinha que ter já conhecimento de hemodinâmica, de neurologia, então você tinha que ter a capacidade de avaliar um paciente comatoso, né? Então, o grau de coma. Então, isso daí você já tinha que ter essa bagagem, né? Que você tem que, teoricamente, sair da faculdade com esse conhecimento. Na parte de estágio, a gente tem isso, né? Porque se você passa num estágio de terapia intensiva, você tem que aprender a ver o paciente como um todo. Você vai mexer num paciente que está entubado, sedado, então ele está num coma induzido, né? Então ele tem, sei lá, tem que ver a fisiopatologia, por que ele está lá, né? Então, se ele está com um problema, sei lá, choque, ele entrou em choque porque teve uma hemorragia muito intensa. Então, você tem que saber o que você pode fazer num paciente que está recém-saído de um choque. A gente trabalha sempre, naquela época, não sei como está agora, mas a gente trabalhava sempre sob a prescrição médica. Então, o médico intensivista, ele prescrevia lá, fisioterapia respiratória e motora. Então, o que a gente fazia? Por exemplo, chegava um paciente de um pós-operatório, então ele vem entubado, sedado, então ele chegava na UTI com um respirador portátil, naquela época chamava-se tacalquinha, e aí o médico que operou ia passando para o intensivista o que aconteceu, etc. e tal. E aí, nós, como físio e a enfermagem, a gente ajudava a receber esse paciente. Então, já era a primeira função do físio. Então, a gente auscultava, via se ele estava respirando homogeneamente, né, se a cânula não estava seletiva. Então, assim, se ele tinha o murmúrio vesicular
bem distribuído, se não estava com secreção. Então, assim, essa já é a primeira Isso coisa. imediatamente no pós-operatório. Sim, na hora que o paciente está entrando na UTI, você faz parte, a gente Ele fazia parte voltando da da equipe, anestesia. a gente fazia parte de quem recebia o paciente na UTI, né? O box onde o paciente fica, Sim. também a gente fazia parte da montagem. Então, a gente montava o respirador, testava o respirador, e eram dois tipos. Tinha um que era a pressão, que se você cai, sei lá, cai a energia elétrica, o gerador não entra, os microprocessados não funcionam. Então, você tem que pôr ele no aparelho à pressão, ciclado à pressão. Então, você liga lá o oxigênio e o ar comprimido e você vai mudar, mexer nos parâmetros e o cara vai respirar, você entendeu? Mesma coisa, ou então Quem controla esses parâmetros é o fisioterapeuta. é o fisioterapeuta, né? Então, assim, você tem que fazer o cálculo por ml por quilo de peso, né? Então, assim, nessa época, então, essa é uma grande diferença de hoje em dia, eu acho, né? Nós tínhamos, como a gente estava pegando o início dos respiradores microprocessados, então nós íamos com a bagagem de fazer continha, entendeu? Então, a gente sabia fazer o cálculo, né? Então, por exemplo, se Hoje tem uns você... softwares, né, que eles calculam. Sim, exatamente, que emburrece a pessoa, certo? Por quê? Porque, na verdade, você tem que saber, né? Como é que é o cálculo? Exatamente, né? Como é que você vai estar dando aquele volume corrente para o paciente, né? Então, em geral, é calculado por de 5 a 8 ml por quilo de peso, e, em geral, é o peso ideal do paciente, né? Porque se você pega um paciente obeso, você não vai pôr a quantidade por ml de quilo dentro daquele pulmão, você pode causar um pneumotórax, entendeu? Pode explodir o pulmão do paciente, né? Sim, Chama sim. barotrauma. Então, você tem que calcular pelo peso ideal. Então, tudo isso, o físio tem que ter esse conhecimento. Na hora que o paciente está chegando, antigamente era assim, não sei agora como que está o procedimento, né? Aham. Mas a gente tinha uma equipe de recepção do paciente na UTI, né? Então, era o médico, o fisioterapeuta e a enfermagem. Então, o médico já fala para o físio, a gente vai receber um paciente que veio de um pós-operatório, de uma craniotomia, por exemplo. O cirurgião, ele vem acompanhando o paciente ou o anestesista, e aí ele vai passar o que aconteceu intraoperatório para o intensivista, para o médico intensivista. E a gente está todo mundo junto lá, ouvindo o que o cara está falando, você entendeu? Então, isso é super importante. O físio tem que participar disso, tem que ficar ligado. A UTI é isso. Você tem que ficar ligado o tempo todo. Então, tira da maca do centro cirúrgico, a gente acopla ele, tira lá do respirador que veio do centro cirúrgico, coloca no respirador que a gente montou para ele, já estava ligado, testado, só precisa dos parâmetros, entendeu? Estudar muito, fisiopatologia, certo? Fisiopatologia. Você tem que estudar bastante essa parte da ventilação mecânica. Então, assim, tanto a não invasiva como a invasiva, baseado sempre no quadro clínico dele. Ele não tem doença prévia de pulmão, ele não tinha nada, não tinha catarro, não tinha nada. Então ele pode ficar com uma quantidade de oxigênio um pouco mais baixa. Então, assim, você vai adaptar o paciente, né, com alguns parâmetros. Aí você vai, hoje em dia, o fisioterapeuta pode colher a gasimetria do paciente, né? Vai lá, colhe a gaso, manda para o laboratório e aí vem como que o paciente está, a parte de sangue. Então, vem a pressão parcial de oxigênio, de CO2. Você vai programar a ventilação. Então, você vai pôr a quantidade de respirações por minuto. Você vai colocar a fração de oxigênio que o paciente vai inspirar, né? Então, você vai colocar o volume corrente desse paciente. A pressão com que você está ventilando esse paciente. Tudo isso vai interferir, tá, na função sanguínea dos gases, entendeu? De quanto que o paciente está recebendo e quanto que ele está conseguindo metabolizar. Outra coisa que o físio faz, à medida que o paciente vai melhorando, a gente vai chamando de desmame do respirador. Então, você vai acompanhando essa evolução, né? E fazendo a fisioterapia. Então, o que a gente tem que fazer? Quando o paciente está entubado,
ele produz muito catarro. Por quê? Porque a ventilação é aquecida, é umedecida, né? Então, tudo isso passa direto, sem passar pelos nossos filtros naturais, que é a barreira do nariz, etc. e tal. Então, ela vai direto para os brônquios e pulmão. Então, a gente faz mobilização do paciente no leito, né? Você posiciona, faz drenagem, você faz um monte de manobras para depois fazer o que a gente chama de clearance, limpeza do pulmão. Então, você aspira o paciente. O paciente, à medida que ele vai ficando internado, ele está sedado, ele não se mexe, quem tem que mexer ele no leito é o físio. O fisioterapeuta trabalha por 30 horas semanais, tá? Isso daí é por categoria. Porque o nosso esforço, além de intelectual, é também físico, né? Quem trabalha à noite, ele trabalha num regime de 12 por 60. Então, ele trabalha 12 horas e folga 60. Então, a gente tem passagem de plantão, que chama, né? Então, você tem que passar para o colega como que o paciente está, né? Os parâmetros dele, o que está sendo programado, né? Então, tudo isso faz parte de uma passagem de plantão. Por exemplo, no Hospital 9 de Julho, acho que tinham 19 leitos. Para um Duas fisioterapeuta? filas. Não, para duas. Para dois. Mas 19 é 10 para cada um. Cara, é puxado. É puxado. Tem paciente que a gente tem que atender uma vez, tem paciente que a gente tem que dar 2 atendimentos, né? No começo da noite e no final da noite, né? Então, a gente tira o tubo do paciente, a gente que faz, a gente que saca o tubo do paciente, tudo sob prescrição médica, né? A gente que faz, por exemplo, cuidado com traqueostomia, né? Nós que cuidamos das traqueostomia, limpamos, fazemos troca de cânula, né? Trocamos também de cânula que é de plástico por metálica, então, se o paciente vai ficar um tempão com aquela cânula, né? Ele vai embora com cânula metálica, então o físio que faz essa troca, faz os cuidados. Então, assim, a gente tem várias funções, né, que o físio, nessa época, ganhou, né, foi adquirindo com o trabalho, né? Então, a gente foi estudando, foi mostrando serviço, foi conseguindo discutir com os médicos, né, e mostrar a importância, etc. e tal. E uma das coisas que foi conseguido com a fisioterapia, o advento da fisioterapia em unidade de terapia intensiva ou mesmo hospitalar, foi a redução do tempo do paciente internado. Tem uma estatística que mostrou que unidades que não tinham fisioterapia, né, o paciente internava e ficava lá 6 dias, vai. Na unidade que tem o fisioterapeuta, o paciente ficava 3 dias. Mas eu acho, na minha opinião, que o físio que trabalha no hospital, ele tem que ser generalista. Por quê? Porque você tem que saber de tudo. Então, se é um paciente cardíaco, você tem que saber. Você pode mobilizar membros inferiores, né? Então, assim, depende da disfunção cardíaca dele. Por quê? Porque os membros inferiores são os maiores reservatórios de sangue. Você não pode sobrecarregar um coração que está com uma válvula ruim, que está, sei lá, que acabou de ter uma isquemia. Então, assim, tudo isso faz parte do conhecimento do quê? Fisiopatologia, né? Então, o físio tem que saber a fisiopatologia para ele aplicar o atendimento, né? O que ele vai fazer com o paciente. Então, isso faz parte do quê? Da avaliação do fisioterapeuta, né? Então, essa é uma decisão do fisioterapeuta. Sim, sim. Então, ele vai decidir que exercícios, que mobilizações ele vai fazer com esse paciente. A primeira coisa, né? Estudar muito, não tem jeito. Então, tem que estudar fisiopatologia, né? Então, assim, aquelas aulas chatas de fisiologia, né, de doença, tem que saber. Na hora, a gente acha que isso é uma chatice, mas isso daí é o arroz com feijão do físio. Se você não souber isso, você vai, entendeu? Você não tem condições de discutir com o paciente, com o médico, você entendeu? Você não tem base, né? Então, você tem que saber. Tem que observar, é muito rico você observar os outros trabalhando, desde o médico, a enfermagem, e aos colegas, né? Então, assim, colegas que já trabalham, que já têm a manha, né, de mobilizar o paciente, como ele pega, como que ele faz a mudança do paciente no leito, né? Então, assim,
você, como estudante, na hora do seu estágio, por exemplo, tem que estar ligado nisso, né? Observar como que pega o paciente. Então, assim, o físio da UTI é a primeira instância, tá? Então, ele tem que trabalhar já pensando na fisiopreventiva. Então, assim, esse paciente neurológico, por exemplo, ele pode evoluir com o pé em equino, né, que é o pé caído. Então, você tem que fazer o quê? Vamos pôr um posicionador, né? Então, a gente tem talas, tem vários coisas insufladas que não dá escara. Então, assim, tudo isso faz parte do olhar do fisioterapeuta. Eu coloquei que eu fiz o curso de neuro, por quê? Porque desde quando o paciente está em coma, qualquer posição que você coloca ele, você está dando estímulos, né? Então, é pela pele, é pela posição da articulação, que chama-se propriocepção. Então, assim, tem que estudar neurologia? Tem. Tem que estudar ortopedia? Tem, porque às vezes você pega um cara que sofreu um acidente de carro e se quebrou todo, né? Então, ele está lá com fratura de clavícula, fratura de fêmur, né? Então, como posicionar esse paciente? Então, tem que estudar ortopedia. Então, não é só a fisiorrespiratória, você tem que ver o paciente de tudo isso, entendeu? Se você for trabalhar no hospital, você tem que estudar muito, muito mesmo. Por quê? Porque só assim você vai poder chegar para o médico e falar assim, não, esse paciente ainda não tem condições de ser estubado, né? Se você não tem confiança na sua avaliação e naquilo que tem sido feito, você não consegue chegar no médico e falar isso. Você vai simplesmente acatar o que o médico prescreveu, aí você tira o tubo do paciente, o cara volta a desaturar e vai voltar a receber um tubo de novo, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esse conhecimento, entendeu? Você tem que ter essa segurança. Então, a segurança do seu trabalho só vem com conhecimento. Mas, assim, eu montei o serviço de fisioterapia respiratória e motora, a UTI do Hospital IGESP, fui eu que montei. Então, assim, hoje o Hospital IGESP cresceu muito, mas a primeira UTI realmente da reforma que o hospital fez, fui eu que montei. Então, assim, eu que coloquei, fiz toda a programação, coloquei os fisioterapeutas, treinei, né? Então, atendia junto com a médica, implantamos o serviço, né? O serviço 24 horas. Então, assim, na verdade, não é que eu trabalhei direto, né? Eu trabalhei também nessa parte. Nos arredores, sim. Na Né? infraestrutura, né? Mas primeiro, assim, se eu não tivesse tido a bagagem de ser peão, né? Sim, é onde a gente Então, aprende. uma das coisas que você perguntou assim, o que o físio faz também, né, na UTI? A gente participa da parada cardíaca, então, assim, o paciente parou, né, então, você vai lá, monta o respirador, já põe a programação, fica no ambu, na parte respiratória, vê se está tudo certo, o médico na massagem cardíaca, dando os remédios lá, e você fica lá, pá, pá, 1, 2, tá, e você vai, 1, 2, e você vai. Para Então, os médicos... salvar o paciente. Então, assim, a gente participa de tudo, entendeu? Sempre olhando se o tubo está no lugar certo, se... Então, assim, a gente tem uma visão do paciente, né, bem forte, né? Porque a gente fica, em geral, se eu sou contratada no período da manhã, eu vou ver esse paciente todos os dias, né? Então, muitas vezes, eu tenho muito mais conhecimento desse paciente do que o próprio intensivista, que é um plantonista. E hoje em dia, o que cresceu muito, que então a Áurea também vai poder falar, que eu acho que até uma das coisas que está sendo usada, acho que para segurar o paciente não ser entubado, no COVID, é a ventilação não invasiva, né, que a gente chama. Então, acho que ela vai poder falar mais disso. E agora, o fisioterapeuta está sendo muito importante, né, na recuperação do Né? paciente com COVID, né? Porque o paciente fica muito debilitado fisicamente, né? Tem uma fraqueza muscular muito grande. Eu acho que o físio tem que fazer mobilização do paciente mesmo. Eu acho que é a parte de mobilização que vai trazer o paciente de volta, né? Então, assim, a minha visão do paciente na UTI é exatamente essa. A gente tem que manter o paciente o melhor possível para que ele, quando tenha alta, ele esteja apto para ser readaptado à sociedade.
A fisioterapia respiratória, ela é rica nisso, né? Porque ainda está se aprendendo muito, assim como a neurológica. Eu não gosto muito de neuro, mas é importantíssimo, né? Porque é o que comanda tudo. Então, eu acho assim, quem vai para a UTI tem que saber bem isso, né? Tem que fazer a especialização em fisiorrespiratória e também tem que dar uma boa estudada em neuro. Lícia, super obrigado pelo seu tempo, pelas dicas todas. Olha, a gente falou aqui, pelo que eu estou vendo aqui, uns 45 minutos. Para tirar só 5 aqui vai ser difícil. Eu vou pedir mais um tempo para minha mestra lá, que olha, 5 minutos está pouco.